Fala galera, Diego Mazur do HFD, trazendo para você então a minha opinião sobre essa questão Roger Machado Internacional. O Roger deixa o comando da equipe do Juventude e vai para o Colorado, vai assumir o Internacional de Porto Alegre. O que podemos esperar então do Roger Machado dirigindo o Colorado Gaúcho? Peço a você, claro, para deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal do HFD, mais de 2.700 inscritos, cabe você também para acompanhar os nossos conteúdos e, claro, acompanhar com a gente essa pequena análise desse Roger Machado chegando à equipe colorada. Vamos falar um pouquinho do histórico da carreira do Roger Machado, que vinha acontecendo nessa temporada também na equipe da Juventude, e você vai acompanhar com a gente, então, um pouquinho da minha opinião sobre o Roger Machado chegando no Colorado Gaúcho. A gente sabe que o Internacional está vivendo aí um momento muito turbulento, alguns treinadores passaram pelo time do Internacional recentemente na gestão do Eduardo Barcelos. Nós tivemos 7 treinadores na gestão do Eduardo Barcelos: Abel Braga, Miguel Angel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Cudê e agora o Roger Machado, grande algoz do Internacional nessa temporada de 2024. Eliminou o Colorado da Copa do Brasil recentemente, no último sábado, na última semana, no último sábado, né? E eliminou também a equipe do Internacional no Campeonato Gaúcho. O Internacional ficou pelo caminho nas semifinais do Campeonato Gaúcho, onde era grande favorito para o título e acabou ficando no meio do caminho, deixando mais uma vez o caminho aberto para o Grêmio ser campeão. Então o Roger Machado chega com um bom trabalho sendo desenvolvido no Juventude. O Juventude ele tinha o grupo na mão, o Juventude vinha fazendo boas partidas no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil, venceu muito bem o Internacional no primeiro jogo no Beira-Rio, empatou no segundo jogo, merecendo até vencer novamente. E o Roger Machado acaba, na minha opinião, deixando um trabalho para trás, onde ele tinha um grupo coeso, um grupo com ele, um grupo na mão, para assumir o Internacional, que nesse momento é uma tremenda de uma incógnita. A gente não sabe se o grupo do Internacional vai receber o Roger Machado de uma forma, vamos dizer assim, cordial, de uma forma a ponto de se dedicar ao máximo pelo treinador. Com o Eduardo Cudê já vinham tendo problemas, o Inter já não mostrava mais a mesma garra, o mesmo desempenho, tanto que na partida contra o próprio Juventude a postura já foi completamente diferente das últimas partidas com o Eduardo Cudê. Nesse sentido, talvez a equipe do Internacional possa mostrar um pouco mais agora de qualidade, de raça, de desempenho, né, dentro de campo, de performance tática. Mas realmente o Internacional vem tendo problemas relacionados também a bastidores aí com relação ao comando técnico. Então vamos ver se o Roger Machado consegue ganhar esse grupo, consegue colocar o seu trabalho, a sua filosofia em pouco tempo, porque ele tem pouco tempo, nós estamos já em julho de 2024, o Internacional já não tem Copa do Brasil, tem confronto aí contra o Rosário Central na Copa Sul-Americana, pressionado para poder fazer o resultado e poder se classificar dentro de um Beira-Rio onde o Internacional vem tendo problemas, com mata-mata, vem sendo eliminado recentemente em algumas competições, a gente lembrou já do Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil também, o primeiro jogo foi importantíssimo, derrota em casa, e também a Libertadores do ano passado, na semifinal, diante do Fluminense. Então, além do Campeonato Gaúcho, também recentemente, em outras temporadas, o Internacional vem tendo má sorte no seu estádio, no Beira-Rio, relacionado a mata-mata. Recentemente falando, a equipe do Internacional vem tendo problemas. Então o Roger vai ter que colocar a sua filosofia, vai ter que encaixar o seu trabalho em um momento muito difícil, em pouquíssimo tempo, e 13º colocado no Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Está 17 pontos atrás do líder Botafogo nesse momento, mas tem 4 jogos a menos devido àquela tragédia toda que aconteceu das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, na minha opinião, modesta opinião, o Roger deixa a equipe do Juventude para assumir o Internacional e acho que ele faz um salto, vamos dizer assim, abaixo na carreira, não em relação ao tamanho dos clubes, mas em relação ao momento da carreira do Roger Machado. E estava um pouquinho esquecido, a gente vai passar um pouquinho sobre a carreira dele também, e ele volta para o Juventude, faz um grande trabalho, vai para a final do Campeonato Gaúcho, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil e larga o trabalho no meio do caminho, Juventude numa posição mediana de tabela do Campeonato Brasileiro, mas não correndo ainda sérios riscos de rebaixamento, com uma campanha até coesa, até sólida, tirando pontos de muitos times concorrentes diretos e de muitos times que estão no topo da tabela. Então, vamos falar um pouquinho da carreira do Roger Machado para você. Em 2014 ele começou como treinador no próprio Juventude, 7 jogos foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 43% de aproveitamento. O Juventude naquela ocasião disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois, em 2015, ele vai para o Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, são 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, sobe um pouquinho o aproveitamento para 46%. Em 2015 e 16, temporadas já no Grêmio, a primeira passagem pela equipe do Grêmio, onde ele foi
ídolo como jogador, conquistou vários títulos, enfim, e até por isso compra hoje uma briga com o torcedor do Grêmio, e muitos deles já não querem mais saber do Roger Machado. 93 jogos nessa primeira passagem pelo Tricolor e 48 vitórias, 21 empates e 24 derrotas, sobe o aproveitamento para 59%. Aí em 2017 ele vai para o Galo, assumiu o Atlético Mineiro, em 43 jogos são 23 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, 60% de aproveitamento. 2018 ele tem a oportunidade no Palmeiras, onde ele foi muito cornetado pela turma do amendoim, 44 jogos, 27 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 68% de aproveitamento, mantendo uma média aí e subindo gradativamente o seu aproveitamento. 19 e 20, ele assume a equipe do Bahia, 74 jogos à frente do esquadrão, 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, uma pequena queda de aproveitamento para 50%, e depois então dessas temporadas de 19 e 20, o Roger Machado vai assumir a equipe do Fluminense em 2021, 42 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, subiu mais um pouquinho o aproveitamento para 55%, mas também houve muitas críticas da torcida do Fluminense. E os dois últimos trabalhos de Roger Machado, 2022, de volta à equipe do Grêmio, 57% de aproveitamento em 37 jogos, 17 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. E aí, então, em 2024, ele volta ao cenário do futebol, 2023 ficou fora do cenário do futebol, e aí ele volta com 35 jogos à frente do Juventude, 12 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, 47% de aproveitamento, mas boa campanha no Campeonato Gaúcho, onde chegou a decisão, e no Campeonato Brasileiro também deixa o Juventude numa posição intermediária de tabela, sem muitos problemas por enquanto contra o Z4, contra a zona de rebaixamento, como eu falei, tirando pontos de concorrentes diretos e também tirando pontos de adversários que vão brigar mais acima na tabela, como por exemplo na última rodada o empate contra o Atlético Mineiro, onde o Juventude foi buscar um placar adverso e vem fazendo boas partidas. Inclusive as duas que fez contra o Internacional no mata-mata da Copa do Brasil chamaram também muito a atenção. O Roger, que tem Campeonato Mineiro de 2017 como título com o Atlético Mineiro, tem 2 títulos do Campeonato Baiano em 19 e 20 e foi campeão gaúcho também em 2022 com a equipe do Grêmio. Então o que a gente pode esperar do Roger Machado nesse time do Internacional, como eu falei para vocês, encaixar o trabalho o quanto antes, o mais rápido possível, com esse grupo de jogadores que ele tem. O Inter ainda tem alguns problemas de lesão, tem alguns problemas de desfalques. Vamos ver se o Roger vai solicitar algum reforço ainda nessa janela, para que o Barcelos possa trazer mais algum jogador para compor esse elenco. De repente indique até, vamos dizer assim, alguém lá do Juventude, mas com essa questão de 7 jogos no Brasileirão, muito dificilmente o Internacional vai achar algum jogador disponível que esteja disputando a Série A no Campeonato Brasileiro. Então vai ter que garimpar outros mercados aí, o Inter, se quiser ainda se reforçar para essa temporada. Mas o Roger vai ter algum problema em relação a encaixar o seu estilo rápido de jogo, devido ao pouco tempo de treinamento, ao calendário cheio. O Internacional tem calendário ainda cheio, apesar de já estar fora da Copa do Brasil. Pode se classificar na Sul-Americana, precisa pelo menos de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, mas como a gente já citou, os pênaltis no Beira-Rio também não estão sendo lá muito favoráveis à equipe do Internacional. Então, eu espero que o Internacional melhore um pouco o seu desempenho, mas não vejo que o Roger consiga fazer nada de tão absurdo nesse momento da temporada com a equipe que o Internacional tem hoje disponível. Tem grandes nomes, tem jogadores ainda assim com muito potencial, mas o sistema defensivo é um problema ainda, o sistema defensivo é muito inconstante. O Internacional não consegue engatar uma sequência de jogos aí, ou não sendo vazado, ou sendo pouco vazado. É muito difícil o Internacional não ser vazado em uma partida, e o Roger vai ter que primeiro começar a arrumar a casinha ali atrás, vai ter que organizar o sistema defensivo e depois começar a pensar no que ele pode trazer de evolução do meio para frente. O Inter tem boas peças, tem um bom elenco, pode ainda, quem sabe, uma posição ou outra se reforçar, uma lateral esquerda, uma lateral direita. O Robert Renan, muito contestado pela torcida, talvez, se for possível, se o mercado permitir, trazer um novo zagueiro para dar uma revezada também nesse sentido com o Robert, com o Vitão, com o Igor Gomes, com o mercado, para o Robert também sair um pouquinho dos holofotes e recuperar a confiança, ele que foi o autor da cavadinha lá que eliminou o Internacional no Campeonato Gaúcho. Então, pode ser que o Roger consiga evoluir o Internacional a ponto de pegar uma pré-Libertadores, vamos dizer, a minha opinião. Acho que o Inter não briga por vaga direta nesse momento para a Copa Libertadores da América, fase de grupos. Deve evoluir para brigar por uma fase pré-Libertadores, pelo elenco que tem em mãos, mas o Roger vai ter muito trabalho nesse início para encaixar sua filosofia, para tentar arrumar, principalmente
sistema defensivo da equipe do Internacional. Agora eu quero saber de você, a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Até onde vai o Internacional agora com o trabalho de Roger Machado? Põe aí no comentário, deixa no comentário a sua opinião, o que você pensa sobre a contratação do Roger. Se você, torcedor do Juventude, estiver assistindo esse vídeo também, deixa nos comentários o que você pensa sobre a saída do Roger também, do papo da equipe jaconeira, fazendo um grande trabalho, e você participa com a gente. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar no chat, compartilhar com seus amigos e se inscrever no HFD. Grande abraço para você, fique com Deus, tamo junto, valeu, tchau.